lá dentro para fazer esse trabalho de cuidar daquele monumento. Tinha que estar o exército ali cuidando, com honra ainda, né? Porque foi a pessoa que proclamou a independência do Brasil, a Leopoldina está lá, a Dona Amélia, está lá o nosso imperador Dom Pedro I. Então, acho que o exército também está, vamos dizer assim, deixando de preservar isso, quando eles deveriam ser os primeiros a estar lá fazendo a segurança desse local. No mínimo a polícia militar, né? No mínimo. No mínimo, a polícia militar. Mas como se trata de um ícone nacional, né? Eu acho que é o exército. Vamos lá. Senão a gente perde. Olá, boa noite a todos. Isabelle Valadares presente, a rainha louca da página. Eu sou a rainha louca, Valdirene, nem comentei isso com a senhora, por conta, posso chamar de senhora, você? Você é melhor, né? Bom, eu sou a rainha louca porque eu corto as cabeças de quando as pessoas comentam coisas que eu não gosto. Aí eu falo, ó, se comentar sobre política, eu corto a cabeça, aí eu virei a rainha louca. Mas, então, olha, seja bem-vindo à página, né? José Henrique, a palavra está com você. Tá ok. Então, boa noite a todos que estão presentes, nos ouvindo neste momento, nos vendo. Dizer que é uma satisfação, nós podemos contar hoje com a Isabela Valadares, a rainha louca da página, e também com a Valdirene Âmbilo, né, que vamos trazer informações. A Valdirene, ela é arqueóloga responsável pela pesquisa dos remanescentes humanos dos imperadores do Brasil, e a Isabelle, que está oportunizando na sua página, que a gente possa ouvir, né, o que a Valdirene tem para nos trazer, do mestrado que ela desenvolveu sobre a questão dos nossos imperadores, né? A Isabelle, que é a carioca lá do Rio de Janeiro, né? Formada em jornalismo, psicanálise, e vem cursando história para poder se identificar mais, né, no que ela vem escrevendo muito bem nas páginas e de uma forma muito peculiar, assim, mostrando para as pessoas a história do Brasil de uma forma, vamos dizer assim, pitoresca, uma forma mais assim, agradável, mais tranquila, e isso está trazendo um benefício porque as pessoas estão se apoderando daquilo que deveriam se apoderar já na formação escolar, né, ou mesmo na construção da nossa nação, de conhecer a nossa história para que a gente possa se identificar e que a gente possa começar a entender melhor o Brasil. A história é importante para isso. Se nós não temos a identidade histórica, se a gente não conhece o que é o Brasil, de que forma ele se formou, a gente não consegue, vamos dizer assim, ter uma identidade do nosso país. Então, isso é muito importante, e essas pessoas são importantíssimas, tanto a Isabela como a Valdirene, vocês são muito importantes para o nosso país, no sentido de divulgar, através da história, o que é o Brasil, né? O que é as diferenças regionais do nosso imenso país, bonito por natureza, né? Como diz aí essas frases que a gente sempre repete. Mas, enfim, estamos abrindo o espaço agora, então, para a Valdirene, para que ela possa nos relatar o trabalho que ela realizou. E eu vou dizer assim, Valdirene, eu vi nas entrevistas tuas, e elas são emocionantes, sabe por quê? Tu toca o coração. Quando tu conta a história dos nossos imperadores, tu não fala assim como uma historiadora fria, tu fala com emoção, tu fala com sentimento. Eu noto em ti essa forma de tu ser, sabe? De tu trazer o sentimento na construção do teu trabalho. Então, tu está de parabéns aí. Por favor, Valdirene, nos deu o prazer aí de nos relatar aí para todo o Brasil e até para fora do Brasil, quem estiver assistindo de outros lugares também. Né, Isabel? Flávia Maria de Portugal já está presente, pessoal de Fortaleza, já tem bastante gente presente de fora que está de olho na nossa página. Pode falar, Valdirene. Bem, obrigada, boa noite. Estou super feliz pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, falar sobre o meu trabalho, falar, né, sobre os imperadores. Infelizmente, existe um certo preconceito na história de, às vezes, o historiador, ele não poder falar abertamente que ele gosta desse assunto, que ele gosta desse personagem. Só que é uma coisa que eu falo, nós escolhemos, como historiadores, nós temos toda a liberdade de escolher os temas que nós vamos trabalhar. Isso vale também para a arqueologia. Então, para mim, né, que sou uma pessoa bem emotiva, enfim, é difícil até disfarçar, né, o prazer que eu tenho de falar dessas pessoas. São pessoas que, quando eu iniciei o meu trabalho, seja na graduação em História, seja no mestrado em Arqueologia, agora no meu doutorado também,
são pessoas que, quanto mais eu conheço sobre eles, mais eu quero conhecer, né? Não são, assim, de futilidades, mas conhecê-los dentro do contexto do mundo que eles viveram, né, que eles participaram. E não é simplesmente ter, às vezes, aquela visão, até que nós, historiadores, não podemos ter, aquele anacronismo, de você ver o que aconteceu no passado com um olhar, assim, de um juiz, né, que nem eu falo, eu sou historiadora, eu não sou juíza, né, eu não tenho como julgar ninguém. Eu tenho, sim, como analisar os fatos, analisar o que aconteceu, é o que eu falo, a história tem duas moedas, tem dois lados, e nós temos que conhecer esses dois lados. E Valdirene, você deu uma mudada na história do país, né? Você, né, através das pesquisas sua com o seu grupo, né, que não foi apenas uma pesquisa arqueológica, mas uma pesquisa científica, né? Se a gente acompanhar as filmagens, a gente vê o trabalho que foi... essa já tem 8 anos, né, que você fez a pesquisa tem 8 anos que foi feito, que encerrou a sua pesquisa científica, né? E quanto tempo ficou essa pesquisa? Bem, na verdade, eu comecei a estudar o tema foi na minha graduação, né, que eu tive até o meu TCC, né, em História, que foi exatamente sobre a participação política da Imperatriz Dona Leopoldina no processo de independência do Brasil. E aí, depois, como eu quis ir para a área de arqueologia, aí eu pensei, né, eu tive muito apoio da minha professora na época, que infelizmente não está mais entre nós, a professora Dorá Pinto Shoa, que ela falou como que você quer, de repente, estudar temas até do exterior, ou seja, arrumar a casa dos outros, sendo que a sua está uma bagunça, e a minha, a qual ela se referia, era exatamente o monumento à independência, porque eu já havia relatado a ela os problemas, porque, afinal de contas, eu nasci no Ipiranga, tive, né, a minha infância ali naquele local, e foi sempre aquele convívio com as interdições, os problemas, né, de umidade, de uma coisa ou outra. Ela pegou e falou assim, por que não, de repente, fazer esse trabalho, ver aquilo que nós podemos oferecer, né, com a nossa tecnologia hoje, ver com outros colegas de outras áreas, porque hoje você não faz ciência sozinho, né? O arqueólogo, ele não chega em campo sozinho, né? E consegue chegar às suas respostas, porque, na verdade, as perguntas que existem hoje, inclusive nossas mesmo, elas são gigantescas. Eu já visto que hoje eu estou fazendo meu doutorado numa faculdade de medicina, né? Então, você precisa desse conjunto, você precisa dessa união entre todas as áreas, como eu tive apoio do Instituto de Física da USP, do IPEM, né, do ICB da USP, enfim, várias áreas estiveram presentes, não apenas o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, mas também a própria Faculdade de Medicina, onde eu estou hoje fazendo meu doutorado, e é importante, é gostoso você ter essa integração, essa união dessas pessoas na busca, assim, de esclarecimentos, às vezes, como eu já falei, nossas perguntas, e às vezes perguntas até de pessoas que a gente simplesmente nem conhece. E Valdirene, eu ia te fazer uma pergunta do Valdéres Dias de Brito. Eu até gostaria que as pessoas, quando colocassem a pergunta, fizessem também em qual lugar do Brasil ou fora do Brasil estão nos dirigindo as perguntas, tá? Então, é uma curiosidade, ele quer saber qual é a altura que tinha o Dom Pedro e a Dona Leopoldina. Bem, o Dom Pedro, o que nós fazemos na arqueologia para chegar a uma aproximação, né, da estatura, é uma equação, né, que envolve as medidas dos ossos longos, ou seja, por exemplo, fêmures, tíbias, húmeros, esse tipo de coisa. Então, nós não temos uma exatidão,
né? Mas nós acreditamos que no caso de Dom Pedro seja em torno de 1,70 m a 1,73 m, e Dona Leopoldina em torno de 1,52 m a 1,55 m. Certo. A Lídia Souza tá dizendo que é um orgulho de ter a equipe da professora Valdirene, uma grande mulher que dedica a sua vida em prol da história de nosso país. Forte abraço a todos vocês. Obrigada. Então, a Lídia Souza está mandando essa manifestação aí. Valdirene, vamos falar sobre o processo de mumificação. O processo de mumificação ele se deu da mesma maneira em todos os povos que praticam a mumificação? Não, né, nós temos, lógico, né, as múmias mais famosas, né, que são as múmias egípcias, aí elas passaram realmente por um processo, pelo chamado processo de mumificação, que no caso do Egito envolvia vários dias, né, e a aplicação de várias substâncias, etc. Nós temos a mumificação natural, que acontece, às vezes, como nós temos aqui nas Américas, as múmias incas, né, que aí, em virtude de um clima mais seco, né, ou até mesmo nós temos o próprio caso do Otzi também, na Europa, geleiras, porque para que aconteça a decomposição, tá, ela precisa, são vários processos, tá? Então, por exemplo, se você tem uma determinada ausência, tá, seja de uma questão, assim, de temperatura, de uma questão de umidade, enfim, você pode ter essa mumificação. Da mesma forma que hoje em dia, por exemplo, há muitos casos, né, em cemitérios, esse tipo de coisa, às vezes os familiares vão tentar exumar para colocar algum outro ente querido, só que acabou não conseguindo, por quê? Porque esse corpo está preservado. Isso porque hoje nós temos várias medicações, tratamentos médicos, etc., que acabam interferindo em todo esse processo de decomposição. E a pessoa acaba ficando preservada. Valdirene? Deixa eu só fazer uma perguntinha, Zé Henrique, sobre o tema. Exumou também a Dona Amélia, né? Uhum. Ela, no caso, teve um processo de mumificação, né? Isso. Ela foi embalsamada, né? E fora que o corpo dela foi colocado num local, numa urna funerária, que naquela época era muito comum, né? As pessoas nobres, assim, com um poder aquisitivo maior, você colocava, era costume se colocar o corpo numa urna simples de madeira rudimentar, que era envolto a uma placa de chumbo, que até em algumas bibliografias você encontra até um caixão de chumbo, né? Só que na verdade uma placa de chumbo que era verdadíssimo tudo. E essas duas urnas eram colocadas depois numa terceira urna, aí sim com madeira de deco, mais trabalhado, né? O caso de Dona Amélia aconteceu isso. Ela teve o corpo embalsamado, tá? Só que aí não era aquela coisa do embalsamamento egípcio para a posteridade, não, tá? Era o embalsamamento para quê? Até hoje, Europa, Estados Unidos, tem muitos países que não têm esse tempo de velório tão curto como nós temos aqui no Brasil, que às vezes a pessoa vem a óbito na madrugada e no mesmo dia o sepultamento, né? Na época, por exemplo, todo o velório de Dona Amélia, e era comum para muita gente, demorava 3 dias. Então, por isso que você tinha, inclusive, do final do século XVIII, né, que Portugal publica o processo de embalsamamento, que aí é em decorrência de dias. Então, você tem de 3 dias, você tem 5 dias, ou até mais, porque às vezes a pessoa vinha a óbito, era uma pessoa importante, vinha a óbito, por exemplo, numa viagem de navio, né?
Então, ela teve todo esse embalsamamento. O corpo dela foi colocado nessas 3 urnas e depositado no Panteão dos Bragança, lá no Mosteiro São Vicente de Fora, né, em Lisboa. Ou seja, um local sem qualquer tipo de contato com o solo, né, com a natureza, com o ar, com umidade, com nada disso. E como você fecha, quando você coloca, submete esse corpo a um tratamento X para preservá-lo e você inibe a ação dessas bactérias, desses agentes, né, para a decomposição, você acaba anulando. Claro que na época de Dona Amélia nós não tínhamos, né, o mundo não conhecia ainda hoje, por exemplo, que nós temos o formol. Entretanto, nós tínhamos o que nós chamamos de ancestral do formol, que era o espírito de vinho, que era uma substância alcoólica feita à base de vinho, que era uma das substâncias usadas para esse processo de embalsamamento. O Brander Bromberger, Pato Branco, Paraná, e faz uma pergunta também. Pensas em fazer o mesmo estudo no mausoléu de Dom Pedro II em Petrópolis? Bem, é como eu falo, né? Existem ainda muitas questões que eu tenho, muito trabalho para fazer ainda com Dom Pedro I, com Dona Leopoldina, com Dona Amélia, né? E a intenção, ela existe? Sim, mas por enquanto é um passo de cada vez. Eu pretendo fazer todos os trabalhos, né, aqui com os 3 imperadores aqui em São Paulo e depois aí o futuro, enfim. Certo. E também tem uma outra pergunta, seria possível fazer esse processo de exumação com a Domitila de Castro, que está no cemitério da Consolação, Ricardo de São Paulo? Então, aí depende sempre, lógico, da família, né? Se eu conseguir fazer o que eu consegui aqui no Monumento à Independência, foi graças a todo o apoio que eu tive por parte da família imperial, seja o ramo de Petrópolis, seja o ramo de Vassouras. Então, é fundamental você ter isso, né? Eu sei, aqui eu conheço, inclusive, o túmulo de Dona Domitila, aqui no cemitério da Consolação, mas aí é como eu falei, existem várias questões, né, e principalmente o respeito à vontade da família. É isso que eu ia perguntar. Eu queria que você tivesse que ter autorização do governo, não da família. Os dois, tá? Porque você tem o que eu tive que fazer aqui, ao todo, para conseguir chegar a fazer as pesquisas em 2012, eu passei 3 anos, tá? Porque eu tive que ter a permissão do IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Governo Federal, tá? Tive que ter a permissão do CONDEFAT, o órgão estadual aqui de São Paulo, que também responde pelo tombamento do Monumento à Independência, bem como do PH, que é o Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo, porque o espaço do Monumento à Independência, ele pertence, sim, à Prefeitura. Entretanto, ele tem esses tombamentos que nós chamamos, né, em 3 instâncias, ou seja, Governo Federal, Estado e Prefeitura. E é claro, óbvio, que da família, que é uma questão, acima de tudo, de respeito, né? Porque tanto que uma das principais coisas que esses órgãos públicos me pediram foi exatamente se eu tinha permissão da família. Nós temos alguns membros que são seguidores aqui da página, do ramo de Petrópolis. Ah, que legal. Então, bem legal. O que mais te surpreendeu quando você... Deve ser igual abrir uma caixa de Pandora, né? Você pegar e... O que tem ali, né? O que vai vir dali? Uma das coisas que mais mexeu contigo, que mais mexeu com sua sensibilidade... Já vi que você é uma pessoa muito sensível, né? Mais mexeu com essa sensibilidade de encontrar? Olha, eu vou te falar. Foram várias coisas, tá? Eu, particularmente, antes de ter
né, o contato, assim, com cada um deles foi feito na sequência Dona Leopoldina, depois Dom Pedro, depois Dona Amélia. Eu simplesmente eu não conseguia dormir à noite, porque eu estaria frente a frente com eles, com o corpo deles, claro, né, enfim, aí vai dar crença de cada um, mas para mim, pelo menos, da principal coisa que simbolizava eles aqui no Brasil, da principal coisa que eles usavam, enfim, era o corpo. Deles, né? E era o tal negócio, não seria um ator, uma atriz, mas eles, sabe? Então, eu simplesmente não conseguia dormir à noite antes de ter esse primeiro contato. Quando eu tive esse contato com eles, foi uma coisa, assim, formidável, e eu posso falar que hoje, né, nos estudos que continuam no meu doutorado, é maravilhoso, né, eu se deixar, algumas vezes eu fico, acho que talvez dia e noite, só estudando sobre isso, é maravilhoso, tudo, né, cada momento ali com eles, e hoje também, né, que de certa forma eu continuo, então é uma emoção muito grande. E como que você vê o fato das novelas, né, mudarem tanto a história, contarem fatos que transformam... Então, eu penso o seguinte, eu gosto... Eu acho legal a coisa fictícia, até porque eu sou escritora e eu também trabalho com ficção, né? Tanto que eu consigo contar a história, mas eu tento ficar focada nos fatos históricos. Eu não mudo a história, eu sempre falo isso nos meus textos. Eu falo, eu não invento uma história, eu conto ela do meu jeito, mas a história já aconteceu e eu já só conto novamente da maneira que eu sei contar a história, porque eu sou uma escritora, é minha profissão. Mas, assim, quando eu vejo as pessoas mexerem em fatos históricos e transformarem, às vezes, em raiva o sentimento que a pessoa tem, né? Porque a mídia tem esse poder, né, de dissuasão, esse poder de transformar, e também tem o poder de mexer com o emocional de cada pessoa de uma maneira, né? Exatamente. O que eu vejo como historiadora é o seguinte: vejo com bons olhos, né, essas obras que são feitas, seja de novelas e de filmes, mas é como você colocou, a pessoa ela tem que ter um compromisso com a história, com aquilo que aconteceu. A gente pode até brincar, eu acho isso até saudável, né, até mesmo para crianças, para adolescentes, e as pessoas até captam de uma maneira mais fácil. Entretanto, você tem que ter a responsabilidade, tá, de que você, de passar aquilo que, não que realmente aconteceu, mas pelo menos o que a gente sabe até hoje, da forma como aconteceu, sem cometer anacronismo, sem nada disso. Se você quer fazer um romance, alguma coisa assim, lindo, divino, maravilhoso, só que coloca personagens aleatórios, tá, porque afinal de contas é uma coisa que eu penso como historiadora, e isso não só com o meu trabalho com os imperadores, mas como com qualquer trabalho que eu faço, tá? Porque são muitos, afinal de contas, sou uma profissional da arqueologia e, como eu falei, sou historiadora também. Quando nós contamos o passado, a história de pessoas, ou até mesmo que seja de grupos, tá? Nós estamos normalmente falando com pessoas que não, sobre pessoas que não estão mais aqui para se defender. Então, esse respeito que eu, como historiadora, como arqueóloga, procuro ter, essa forma que eu aprendi a trabalhar, seja com a história, seja com a arqueologia, que é o fundamental. Vamos brincar? Com certeza. Vamos nos divertir? Também. Tá? Porque, afinal de contas, essas pessoas, quando estavam aqui, elas também faziam isso. Nós vamos, acima de tudo, ter a responsabilidade, tá, de não chegar, de não denegrir a história de quem quer que seja, tá, assim, só para você ter audiência, para você vender jornais ou revistas, ou seja, você partir para um sensacionalismo barato,
atuo. E Valdirene, o teu trabalho também, ele tem um aspecto, assim, de trazer a questão humana, né? Então, além de divulgar a história, tu também mostra que eles eram seres humanos como qualquer outros, né? Com as suas qualidades, seus defeitos, com as suas vivências, e viviam num momento que era difícil também as relações, porque, vamos dizer, fazer as viagens eram longas, perigosas, né? Existiam muitas doenças, a medicina não era muito avançada. Então, quando tu também fez seu trabalho, tu trouxe também à tona a questão da humanidade, não só aquela figura que a gente vê no livro, esse era o imperador. Não, era um ser humano que ali está, né? Então é importante também esse teu trabalho de trazer essa questão mais humana e mostrar que os nossos antepassados são pessoas como qualquer outro de nós hoje que vivemos nesse momento. Claro, e também ressalvando... Da durabilidade de vida ser muito menor também, né? Exato. A expectativa de vida era menor. Até tem perguntas sobre isso também, né? Então, eu queria que você também falasse a questão, assim, do que tu acha de ter trazido também essa questão humana, né? A questão de que são seres como nós, assim, nesse sentido. Isso daí é uma coisa que a arqueóloga, né, Valdirene trouxe para a historiadora, né? Eu, como historiadora, eu não teria, assim, como fazer um trabalho, né, de preservação dos remanescentes humanos dos imperadores como a arqueologia me proporcionou. Mas o que eu pude ver com isso? O que foi o principal fator, né, de todo o meu trabalho, o principal impacto que o meu trabalho trouxe para mim? Foi exatamente isso que eu falei, inclusive, há pouco. Eu estaria frente a frente com eles. E eu passei a vê-los como seres humanos. Não apenas como iconografias de livros, de quadros de museus, enfim, eles eram seres humanos como nós, que tiveram a vida numa época com valores, com tudo diferente, só que os mesmos defeitos que nós temos hoje. Por quê? Porque nós todos somos seres humanos. Né? Por exemplo, tem muita gente que julga muito Dom Pedro, né? Poxa, o cara era isso, era aquilo, gente, o cara era novo. O cara era novo. Ele tinha 24 anos quando proclamou a independência. Então, assim, eu penso muito nisso. Eu falo, nossa, como julgam o Dom Pedro. Dom Pedro era um cara novo demais, com uma responsabilidade enorme e despreparado, porque imagina o tumulto na qual ele foi criado, né? A vinda da para o Brasil, né? As guerras napoleônicas. O cara chega aqui, a mãe era meio doida também, a avó já estava meio louca. Então, imagina a criação. No Rio de Janeiro ainda. Aí o cara não está totalmente preparado no Rio de Janeiro. Não, mas eu vejo Dom Pedro... Não, mas eu vejo Dom Pedro... Eu vejo Dom Pedro I, até mesmo, como, assim, a essência, a figura do homem brasileiro até os dias atuais. Exato. Seja do lado bom, seja do lado, né, negativo, entendeu? Ou seja, aquele cara que você... não é difícil você imaginar Dom Pedro I. Vamos lá, preparando, né, aqui... O José Henrique, ele pode falar isso melhor que nós, né? Afinal de contas, preparando um churrasco num domingo, né? Com amigos, tomando cerveja. É muito simples você ver isso. Você imaginar isso. Você tem um amigo, como ele tinha o Chalaça, que era o cara da boemia, o cara que né? Quem não tem, eu falo isso sempre, eu falo, quem nunca, né? De ter aquela pessoa que vai cachaça para a rua, para coisa... né, para a alegria da vida, e vai ter um outro que vai te puxar para a responsabilidade, né, que era como ele meio que vivia nessa dualidade, né, entre o José Bonifácio e o Chalaça, porque eram duas personalidades que conviviam com ele, mas eram personalidades muito distintas. E eu acho que ele devia ser um cara muito legal, e bom de papo, e bom de cama. Eu acho que tudo isso somou para ele, para acontecer, né, a má fama dele, né, infelizmente. Mas só que mas, por exemplo, ele era um ótimo pai, né? Inclusive com filhos extraconjugais, né? Também. Esse aspecto aí, Valdirene, normalmente o imperador não reconheceria, né? Então, foram os filhos da Marquesa.
Normalmente o imperador não reconheceria esses filhos, muito menos levaria para dentro de casa para conviver com seus filhos legais, né? Então, assim, tem coisas na personalidade que é o que a gente está falando, de ver o lado humano, né? Do que estava acontecendo num outro século, né? E entender que aquelas pessoas ali eram sujeitas a falhas. Vai dizer, Henrique, tem um monte de perguntas. Até, inclusive, a gente analisando a história, né, quando Dom Pedro parte para Portugal e deixa o filho dele aqui, que já era órfão de mãe, né, com 5 anos de idade, quem é que faria hoje ir embora para um outro continente e deixar um filho aqui sob a responsabilidade de outras pessoas, sabendo que ele vai ter que assumir o comando de um país como o Brasil? Então, é nesses aspectos assim que pesa bastante a questão da humanidade, né? Exatamente. Forma que eu vejo, assim, tem que abandonar a família, ele nunca mais viu o Pedrinho, né? Ele foi embora e o Pedrinho ficou aí e nunca mais viu, né? Exatamente. Ele tinha 5 anos de idade, então essas coisas assim que a gente fica analisando, né? Olha como eles tinham que se doar para a questão, né, política, né, e de governar, né? Então eles tinham que abrir muitas coisas que nós hoje, e eu tenho certeza que naquela época também muitas pessoas não abriam mão de fazer esse tipo de coisa. E não apenas o filho Dom Pedro II, mas as princesas também, Dona Paula Mariana, a Dona Francisca, a Dona Januária, elas ficaram aqui no Brasil, né? Então, só que ele viu naquele momento que ele não teria mais condições de permanecer no país. Então, ele optou por abrir mão da família dele. Ainda voltando àquele assunto anterior ali, por exemplo, o Anderson Magalhães pergunta se vai sair uma novela agora sobre o Segundo Reinado, né? E perguntou se algum historiador é consultado para construir essas histórias ou são feitas assim pelo quem escreve a novela. Eu não sei falar, né? O que eu posso falar que pelo menos eu nunca fui consultada, lógico, porque estou aberta a isso, a tudo, mas eu não posso falar que outros colegas não tenham sido consultados. Também a Adriana Lino, aqui de Gramado, Rio Grande do Sul, aqui do meu estado. Sou de Caxias, eu não me apresentei antes da qual cidade estou falando, Caxias do Sul, né? Ela pergunta se a dona Leopoldina, junto no momento da independência, ela foi fomentada a questão da abolição dos escravos. Se pensava já... Se a dona Leopoldina, no momento da independência ali, foi pensado em se libertar os escravos. Ela aboliu também a escravidão, né? Isso, estava pensando em abolir a escravidão naquele momento. Se houve ali por parte do Dom Pedro, Leopoldina, José Bonifácio, a questão de já libertar os escravos com a independência do Brasil. Então, havia, sim, a intenção, inclusive na própria Constituição de 1824, que foi outorgada, ou seja, imposta, né, por Dom Pedro I, havia a intenção, sim, né, da libertação dos escravos. Entretanto, eles entenderam o seguinte, que toda a economia do Brasil naquela época, infelizmente, ela era toda colocada nessa mão de obra escrava. Então, o choque seria muito grande, como acabou sendo, né, mesmo em 1888, aconteceu tudo o que aconteceu e nós tivemos 15 de novembro de 1889. Lógico que não foi o único motivo, mas foi um motivo que pesou muito para aquele golpe de Estado. Isso não tem como falar. Né? Mas, sim, havia a intenção já de Dom Pedro I, tanto que a família não tinha, né, escravos. Lógico, aí tem pessoas que podem falar, né, que nem eu falo até no próprio vídeo que eu fiz sobre a Princesa Isabel. As pessoas, alguns colegas podem falar assim, sim, mas acontece que você tinha toda uma máquina pública que funcionava também com a mão de obra escrava. Ok, só que uma coisa é você ter uma máquina pública, outra coisa é você, na sua casa, enfim, no seu ambiente. Né? Segue dizendo. Flávia Maria fala, tenho orgulho do meu antepassado ter vindo com a família real para o Brasil. Seu antepassado da Revolução Farroupilha. José Henrique que sabe. Aí com ele.
Vamos lá. Como estaríamos hoje sem a independência? Lucila Marta Nazário pergunta. Bem, é uma coisa que eu falo, né? Eu, como historiador, eu posso falar do que aconteceu. Só que a independência aconteceu em 7 de setembro de 1822. Algumas pessoas podem falar, poxa, professora, mas isso é balela, porque, afinal de contas, o Brasil continuou, né, tendo dívidas, enfim, etc. Gente, o que aconteceu em 7 de setembro de 1822 foi um país, Estado livre, chamado Brasil, que surgiu, e um povo chamado de brasileiro. Isso, ou seja, a independência política do Brasil. Tá? Agora, eu não tenho como falar senão o que teria acontecido com o país se a independência se Dom Pedro não tivesse proclamado a independência do Brasil. Sim, há muitos relatos que a gente acredita, né, que com base em todas as revoltas que estavam explodindo, que estavam eclodindo pelo país na época, o Brasil talvez se separasse em várias repúblicas, como aconteceu com a América Espanhola. Mas é como eu falei, eu, como historiador, eu posso apenas falar o que aconteceu. A Andréa Murilo aqui, ela diz que é professora de história também, né? E ela vê uma grande resistência por parte dos alunos em demonstrar interesse na história do Brasil. Daí, que hoje ela deu uma aula sobre o Primeiro Império e citou a professora Valdirene na aula. Obrigada. Então, vamos destacar nossos pesquisadores, historiadores e arqueólogos. Realmente, é muito importante destacar, né, as pessoas que estão trazendo, vamos dizer assim, redescobrindo o Brasil, né, redescobrindo a história do Brasil. Sim. E acho que está acontecendo uma revolução com a história do Brasil. Porque as pessoas começaram a se interessar realmente pela história do Brasil de um tempo para cá, um número muito maior. O Ederson Soares faz uma pergunta aqui. A expectativa de vida dos imperadores era muito baixa. A causa disso eram os casamentos entre familiares consanguíneos? Ederson de Florianópolis, Santa Catarina. Olha, é difícil dizer, tá? Porque nós temos estudos que já foram feitos fora do Brasil com relação a esse tipo de casamento, mas há muita controvérsia, tá? A expectativa de vida ser baixa, né, relativamente baixa na época, é uma série de fatores, né, como, vamos lá, questão de alimentação, você ter uma medicina limitada, você ter um problema, né, que nós temos, inclusive até hoje, de saneamento básico precário, né, principalmente quando a gente fala de Brasil, de grandes cidades, como eu moro em São Paulo, tá? Tudo isso, infelizmente, colabora e muito até os dias atuais com uma mortalidade assim bem maior. A Lígia Souza, ela pergunta, fala um pouco sobre a Dona Amélia, que foi uma empreendedora e solidária. É verdade que ela tinha uma fábrica de cerveja? Pelas informações que nós temos, sim, né? Ela era uma pessoa, pelo que eu pude acompanhar, em algumas das cartas, dos deixados dela que estão no Museu Imperial em Petrópolis, ela era uma mulher empreendedora, ela teve uma riqueza muito grande de herança dos pais, o pai dela foi general de Bonaparte, né? Sim, ele era, assim, enteado de Napoleão Bonaparte, né? Por isso que as pessoas até falam, né? Poxa, Dona Amélia era neta de Napoleão. Aí eu pego e falo assim, sim, era, né? Só que se as pessoas souberem um pouco, como a Lígia falou, da pessoa extraordinária que era a Dona Amélia, que foi Dona Amélia, eu acredito que um Napoleão que iria ter muito orgulho de ser o avô dela, né, porque era uma pessoa extremamente solidária, para mim um exemplo de mulher até hoje, numa época que você não precisava de fazer obras de caridade para aparecer em mídias, etc. Ou seja, uma pessoa como ela chegar num local como a Ilha da Madeira,
construir, comprar um terreno e construir de próprio bolso um hospital para atender os habitantes dessa ilha, isso é formidável. Não, eu comentando sobre a Cici. Eu fiz um TikTok sobre a Cici, se eu não me engano, e eu falei isso, né? Que ela falando sobre o assassinato dela, eu falei, mas ela era uma pessoa que ela pensava só nela, ela não era uma pessoa assim, que você não vê coisas de obras de caridade, diferente de Dona Amélia, da Princesa Isabel, de outras mulheres que a gente vê que isso realmente aconteceu, vê a dedicação delas em causas, né? Do povo, né? De se envolver nas causas do povo. Elas estavam numa classe acima, mas elas iam, né, até as outras classes para ver o que estava acontecendo, tentar ajudar, tentar melhorar, tentar, de uma forma ou de outra, fazer com que a vida dessas pessoas ali fosse melhor, né, melhorada. Né? Muita gente, até as pessoas que são mais católicas, têm uma visão religiosa, dizem, né, que a Amélia foi mumificada, né, como um corpo santo, né? Pessoas que mereciam ser beatificadas, né? Mas é porque você tem isso na Igreja Católica de muito tempo, quase uma tradição que dizia que o fato do corpo permanecer preservado era um sinal de santidade, mas no caso de Dona Amélia, não, e hoje nós sabemos que em muitos outros casos também não, tanto que tem casos até de santos, né, da Igreja Católica, que passaram pelo processo de decomposição normalmente e hoje estão esqueletizados. O Fala pergunta, como foi desmistificar que Dom Pedro I não batia na Leopoldina como alguns acreditavam? Bom, primeiro, eu não tenho como falar que ele não batia. O que eu falei, que eu posso falar, é que a morte da imperatriz, ela não foi em decorrência de um ato de violência, tá? Conforme nós tínhamos em bibliografias, né, de pontapé, você tinha a lenda, né, da própria Quinta da Boa Vista, de que ele teria empurrado, ela teria fraturado o fêmur, etc. O que nós vimos é que ela não teve nenhum tipo de fratura óssea em vida, né? E com base nas informações que nós tivemos dos boletins médicos, né, principalmente comparando a data que ele partiu para o sul, até do país, para a Cisplatina, né, que pertencia hoje ao Uruguai, mas na época pertencia ao Brasil. Quando ele parte para o sul, o período que ele parte para o sul, até o agravamento do quadro clínico da imperatriz, ele é muito grande. E quando você tem, por exemplo, você sofre um trauma, uma mulher grávida sofre um trauma importante na região da barriga, enfim, que aí acaba tendo o óbito do feto, etc., é um quadro mesmo nos dias atuais, um quadro clínico gravíssimo, que em muitos casos a mulher vem a óbito em questão de horas, tá? Já no caso dela, não. E a morte, pelos relatos que nós temos, nos boletins médicos, até que eu tive acesso no Museu Imperial em Petrópolis, eles narram que, por exemplo, o aborto que ela teve em 2 de dezembro de 1826, a morte do feto foi em decorrência do aborto. Ou seja, né, se fosse um ato de violência, normalmente esse feto ele já estaria morto. E ele não estava. Tá? Então, aí você tem todo um quadro, né, de uma infecção generalizada que, sim, poderia ter levado a óbito. Lógico que eu não tenho como falar. Não, que Dom Pedro nunca deu um tapa nela, um empurrão nela. Eu acho até um empurrão um ato de violência, tá? Da mesma forma que eu não tenho como argumentar a questão de uma depressão, né? Que hoje, sim, houve a depressão, as pessoas estão olhando com um cuidado maior, né, para esse problema que é gigantesco, mas infelizmente até bem pouco tempo atrás era um problema tratado como, né, uma frescura até mesmo,
Então, isso é muito chato. Então, claro que eu não tenho como chegar e falar isso, que ela não tem, que algum quadro depressivo possa ter influenciado na doença que a levou ao óbito, mas que esse ato de violência, não. Isso não aconteceu. Duas perguntas ali, Valdirene. Uma é do Valdério Dias de Brito, ele pergunta se após a exumação os restos dos imperadores permanecem lá no Museu Paulista, e o Mauro de Tu, São Paulo, ele pergunta também se fez mudar de ideia depois de ter conhecido o corpo dos nossos imperadores, teve uma mudança de comportamento em relação a isso, né? Teve essa possibilidade de fazer esse trabalho. Então, são essas duas perguntas aí. Bem, com relação aos corpos, tem uma questão que é muito comum, até mesmo para quem mora aqui em São Paulo. Aqui você tem uma confusão das pessoas de acharem que o Museu Paulista e o Monumento à Independência é uma coisa só, né? Só que você tem o Museu Paulista, que pertence à Universidade de São Paulo, fica ali no Ipiranga, sim, e você tem o Monumento à Independência, que pertence à Prefeitura, é lá que está o mausoléu, que estão os remanescentes humanos deles. É como eu sempre falei desde o início. A única vez que eles saíram do Monumento à Independência foi para fazer a tomografia que foi feita ali na Faculdade de Medicina da USP. Ou seja, eles passaram pouquíssimas horas fora de lá, um de cada vez. Hoje, claro, cada qual está, né, no próprio caso de Dom Pedro e Dona Leopoldina estão nos sarcófagos de granito, e Dona Amélia, ela permanece ali no sepulcro, né, ali ao lado do sarcófago de Dom Pedro, né. Com relação a Dom Pedro, né, no início eu tinha, porque eu tinha ainda aquela visão de, poxa, o cara era violento, foi ele que agrediu a Imperatriz, por isso a Imperatriz veio a óbito. Então, eu vou te falar a verdade, eu tinha um certo rancor, né, sim, com relação a ele. Mas, depois de ter acesso a todos esses documentos, e, acima de tudo, né, ter a opinião de médicos, né, como a Isabelle falou, esse meu trabalho não foi meu apenas, foi de uma equipe com médicos, com físicos, com peritos, etc. Tá? Ter a opinião desses médicos, lendo ali esses boletins, falando para mim, olha, Valdirene, pela experiência que nós temos, não aconteceu isso, mas foi aquilo outro, é lógico que eu não tenho como repensar, né, aquilo tudo que eu até então conheci. Eu acredito que isso vale para todo mundo, né? Valdirene, por que o trabalho teve que ser feito em sigilo? Bem, é uma coisa que eu, particularmente, eu prefiro isso porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa que se cobra muito, tá? E eu acabo gerando expectativas para mim. Só que muitas vezes é lógico, como todo ser humano, eu não consigo, por N motivos, eu não consigo concretizar. Então, eu não queria criar um alarde de repente, algo que não fosse aquilo que eu esperava, aquilo que eu acreditava, que de fato, honestamente, não era muito mais do que eu esperava, tá? Então, eu não quis fazer essa promoção, essa coisa toda, porque, infelizmente, até mesmo com toda a colaboração que eu tive com determinadas pessoas da mídia, né, do acesso, hoje o trabalho está online no site da USP, qualquer pessoa pode baixar, pode ler, tá? Mesmo assim, muitas vezes, até hoje as pessoas me perguntam de coisas que foram fabricadas pela mídia, sabe, sem nenhum tipo de sentido. Mas é como eu falei, às vezes a pessoa quer simplesmente promoção, quer vender revista, etc. Né? Então, eu não quis gerar essa expectativa, eu quis fazer o trabalho da melhor forma possível, tá?
junto com toda a equipe, que a gente tivesse, acima de tudo, tranquilidade para fazer, porque não adianta você fazer um trabalho sob pressão, sobre uma pressão popular da mídia. Eu acho que pressão já chegou a nossa, né? A nossa própria. Nessa pandemia. Com certeza, com certeza. Agora, você imagina você ali num espaço pequeno, com as pessoas te pressionando, uma coisa ou outra, seria muito difícil. Né? Poderia ficar buscando notícias diárias, o que aconteceu, o que você descobriu, quantas de hoje, né? E realmente seria uma pressão também, né? Fora que até o meu trabalho acontecer, eu ouvi de muitos colegas da minha área mesmo, tanto de história como de arqueologia, falando assim, poxa, você é maluca, ali não tem nada, tá? Aquilo ali foi uma coisa que foi montada por governos passados para fazer promoção, para isso, para aquilo outro. Aí eu só falei, tudo bem, ok, só que se de repente eu chegar, abrir e não encontrar nada, o estudo da ausência faz parte do estudo da arqueologia. Se um corpo deveria estar no local e por algum motivo ele não está, isso faz parte do nosso estudo também. O Ederson Soares fala, existem os descendentes de Domitila de Castro no Brasil? Ah, não, ele pergunta. Existem os descendentes de Domitila de Castro no Brasil? Se sim, eles pertencem também à descendência da família imperial? Não, porque não houve, eles não têm nada a ver com relação à família imperial, com relação, né? Isso, tá? Mas existem, sim, existem descendentes de Dona Domitila de Castro, principalmente com o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, porque depois que Dom Pedro se casou com Dona Amélia, Dona Domitila teve que deixar, né, o Rio de Janeiro e voltar para São Paulo. Daí ela conheceu o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, que inclusive é o patrono da nossa Polícia Militar, e com ele teve vários filhos. Eu tenho a felicidade até de ter contato com alguns desses descendentes, né? Inclusive o filho que o nosso Dom Pedro teve com a Dona Benedita, irmã de Dona Domitila, né? Eu tenho a oportunidade de conhecê-lo. Ele mora em Petrópolis, é uma figura que eu adoro também. O filho dele mora em Petrópolis? Eu não sabia, eu morei 2 anos em Petrópolis. E aí tem aquela pergunta que nunca quer calar, né? O seria mesmo apaixonado por Leopoldina? O Pedro? Não, bem, ele seria mesmo apaixonado por Leopoldina, que tem sempre aquela pergunta que não cala, será que houve uma relação amorosa entre Bonifácio e Leopoldina? Não, eu acredito que não, mesmo porque existia primeiro, Bonifácio era daquele tipo de pessoa turrona, né, como a gente chamaria hoje. Ele jamais iria chegar e ultrapassar certos limites. Acima de tudo, Dona Leopoldina tinha idade para ser filha dele. Houve, sim, uma amizade muito grande entre eles. Por quê? Ele era uma das poucas pessoas com quem ela tinha contato que falava alemão. Quando você está fora do Brasil, né, eu não sei, né, se vocês já tiveram essa oportunidade, eu acho que a Isabelle, sim, às vezes a gente tem uma intenção, uma vontade enorme de falar o nosso idioma com alguém. E assim era com ela também, né? Então é lógico que eles se tornaram amigos, muito amigos, mas eu acredito que foi o sentimento dela para com ele e vice-versa, né? Era aquela coisa de pai, filha, esse tipo de coisa. De forma alguma, já vi uma obra onde isso foi sugerido, e é uma das coisas que a gente lamenta, inclusive uma obra de uma pessoa, uma escritora também, mas que não era uma historiadora. É muito preocupante, né? Essa maneira que as pessoas trabalham com a ficção e acabam, né, atrapalhando todo o contexto histórico, né, com esse tipo de informação. O Valdelis pergunta, vi nas fotos que a Imperatriz tinha todos os dentes. Também.
né, ele tinha algumas restaurações. A dona Leopoldina tinha uma ou outra ausência, mas ela tinha, assim, a maior parte dos dentes, né, da mesma forma que Dom Pedro. E por que a Maria Amélia não foi também pro mausoléu da família imperial? Deixaram ela sozinha aqui no Rio? Porque simplesmente, porque você tem essa sua pergunta é muito interessante. O monumento à independência, ele foi construído pensando em algum dia ter os restos mortais de Dom Pedro I e Dona Leopoldina, né? Ou seja, o imperador que proclamou a independência do Brasil e a paladina da independência, que foi Dona Leopoldina. Ele não foi pensado para ter Dona Amélia, e muito menos, lógico, Dona Maria Amélia. Só que aí você tem ali, em 1979, aqui em São Paulo, foi feita uma promoção, né, toda uma propaganda dos 150 anos de casamento de Dom Pedro com Dona Amélia. E tanto que muitos nem sabiam sequer que Dona Amélia existia, tinha aquela coisa ali do filme, né, Independência ou Morte, mas era só do finalzinho, tá? E aí houve uma vontade política, na época, de trazer o corpo de Dona Amélia para o Brasil, já que a Dona Amélia viria, obviamente que foi trasladado também o corpo de Dona Maria Amélia. Só que, óbvio, né, você não tinha espaço nem para a Dona Amélia, como até hoje é complicado, haja visto que o sepulcro dela fica num local muito delicado do monumento à independência, que me preocupa demais, tá? É claro que era totalmente inviável a vinda de Dona Maria Amélia também para cá. Mas a principal questão era essa. Na verdade, a Capela Imperial, o cripta imperial, ela foi feita só para os dois. Para Dom Pedro e para Dona Leopoldina. Porque, na verdade, é mesmo só os dois, né, que eram os mártires da independência, né? Exatamente. Maria com a mãe, né? No caso, elas poderiam ter um outro monumento de homenagem, não sei, talvez na Quinta da Boa Vista, onde viveram, né? Onde a Amélia viveu com Dom Pedro por um período. Sim, existiria. Você acha que pode acontecer depois de vocês terem aberto o túmulo, a Amélia começar a decompor? Não, pelo tratamento que foi feito, foi aplicado, por quê? Porque houve toda uma preocupação, principalmente da Faculdade de Medicina, né, do Serviço de Verificação de Óbitos, que pertence ao Departamento de Patologia, é o mesmo que eu faço meu doutorado hoje. Então, nós tivemos toda uma preocupação, inclusive, de pegar amostras de espumas ainda, como eu falei, embora ela tenha sido trasladada para São Paulo em 1982, como a urna foi hermeticamente fechada, então você tinha ainda aquela espuma, aquela substância ainda estava umedecida. E nós procuramos aplicar exatamente o mesmo processo que foi feito em 82 em Portugal, tá? Ela foi colocada num primeiro momento naquelas urnas típicas para traslados, né, com o fundo de zinco também hermeticamente fechado, tá? Em 2014, nós substituímos essa estrutura de zinco porque nós percebemos, eu fazia um trabalho voluntário que era semanal, e eu percebi que essa urna de zinco ela estava se deteriorando. Então, a Faculdade de Medicina ela procurou, né, qual tipo de material que poderia resistir àquela umidade toda. E aí nós chegamos à conclusão que seria o aço inoxidável. Então, nós mandamos fazer uma urna sob medida, tá? Vedamos novamente, tá? Hermética, de uma maneira totalmente hermética.
Até fevereiro de 2018, eu fazia esse trabalho voluntário, e eu sempre, lógico, com auxílio do pessoal da Faculdade de Medicina. Infelizmente, houve uma interrupção nesse trabalho, né, a pedido da Prefeitura de São Paulo, e hoje eu não sei, né, a forma como está. Mas, pelo menos, até 2018, fevereiro de 2018, estava tudo ok. Pessoal, já deu nossa hora, 1 hora já de live. Caramba, já? Já está muito rápido, né? Não é 18. Olha eu querendo te espetar. Ali, qual foi o mais interessante e surpreendente sobre a exumação do Dom Pedro para você? Bem, ali foi o estado que eu encontrei, aquilo me chocou demais, porque pode ver a pessoa que acessar ali o meu trabalho na página da USP, ela vai ver a forma com que eu encontrei esse corpo. A partir do momento que você vê toda a propaganda que foi feita ali, né, em 72 para esse traslado, né, e de repente você vê um corpo que foi praticamente jogado, né, na urna mais nova que o trouxe para o Brasil, isso choca bastante, tá? Porque foi exatamente isso que aconteceu com o Dom Pedro. Ai, para você ter uma ideia. Oi? Eu não quero nem ver o que fizeram então com o Dom Pedro II. Não, talvez não, né? É como. Tadinho, Pedrinho. Eu sou não, talvez não. Também tem a pergunta da Alice Lankovski, fala sobre as joias encontradas junto aos corpos. Bem, nós encontramos as comendas ali com Dom Pedro, 3 comendas portuguesas, né, com Dom Pedro. Dona Leopoldina, nós encontramos um par de brincos, né, que saiu na mídia, né, que era bijuteria, mas na verdade não é bijuteria, tá? Ela é de ouro e nós acreditamos, nós não temos uma certeza, mas há uma possibilidade de que a pedra seja de âmbar. E quem não conhece âmbar, né, só para informar, é uma resina fóssil extremamente cara, é uma joia muito comum, né, principalmente em países germânicos, como a Áustria, né, de Dona Leopoldina, para crianças, e inclusive tinha até um L, né, no verso desse brinco, né. E todo esse material, ele foi higienizado, foi acondicionado, né, pelo amigo perito, né, em gemologia, o Walter Diogo Muniz, né, que ele fez todo esse trabalho voluntário para nós, e foi entregue ao Museu da Cidade de São Paulo, que é o órgão que pertence à Prefeitura de São Paulo, que administra o Monumento à Independência. Pessoal, olha, tá muito bom, mas a gente tem que terminar, tá? Já ocupamos o tempo aí de 1 hora previsto. Tá? Agradeço, tá todo mundo falando, não acaba não, mais uma live. Não, vamos marcar outro dia, não tem problema. Até assim, ó, como a gente está encerrando, tem a pessoa que está fazendo... Agora ainda e vendo, agradecendo, parabenizando. Pessoal, segue a professora Valdirene Ambiel no YouTube, tá? No Instagram. Acompanhe os vídeos dela, que são fantásticos. Eu compartilho dela sobre a Princesa Isabel. Assistam, vocês vão se apaixonar por essa mulher encantadora que foi a Princesa Isabel. E vão se apaixonar também pela Valdirene, que eu falo que você é meu crush virtual, minha gurua. E tem um livro também, né, Valdirene? Desde que eu comecei a página. E é mesmo, tá? Eu fico muito feliz de ter você aqui. José Henrique, é um amor, José Henrique. Pena que você é gremista. Eu agradeço. Eu sou São Paulina, tem problema? Eu agradeço o teu convite, né, de poder participar dessa live e de conhecer aí a Valdirene, né? Eu acho importantíssimo o trabalho, eu te considero a guardiã lá da cripta imperial, né? E oxalá que essa live, que pessoas que estão ouvindo, pessoas que podem colaborar, pessoas que têm influência política, que realmente possam, né, ter um olhar diferenciado para aquele local, que é importante para o Brasil, que é importante para a nossa história,
muitos turistas vão lá, muitas pessoas vão visitar e se encontram naquele abandono que tu está nos relatando e que quem vai lá realmente vê que está abandonado. Então, eu que agradeço poder participar com vocês, e tem pessoas aqui que estão dizendo até, inclusive, um elogio para a Isabelle e para a Valdirene, né? Graças ao trabalho de pessoas como vocês, que a luz da verdade está vindo à tona. Muito obrigado por esse serviço ao nosso país. Então, parabéns a vocês duas mulheres, né? E quero dizer que as duas mulheres do Império importantes que foram, né? Foi a Leopoldina na independência e a Isabel lá na proclamação lá da libertação dos escravos, né? Então, assim, quando tiver que tomar decisão mesmo no Império, quem tomou foram as mulheres. Obrigada. Parabéns, muito obrigado. Quem está acompanhando, tá? E até uma próxima. Valdirene já falou que aceita mais um convite, então eu vou fazer, tá bom? Todo prazer. Valdirene, tudo de bom, uma boa noite para vocês. Tá que minha filha já está me olhando de cara feia, que ela quer jantar. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.